A graça de Deus seja derramada sobre você e toda a sua família. Saúdo você com a maravilhosa graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos estudando a lição bíblica Os Princípios Divinos em Tempo de Crise, comentada pelo pastor Eurico Bergst. A lição de hoje é de número 4, que tem por título A Construção do Templo Enfrentou Oposição. Você vai saber como enfrentar a oposição na obra de Deus, você vai aprender o que causa o desânimo na obra de Deus e você se preparará muito mais para fazer a obra de Deus. Escreva suas dúvidas no comentário, faça o seu pedido de oração nos comentários, clique no gostei, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas, assista até o final e muito obrigado pela sua companhia. Meus amados irmãos, a lição de hoje é número 4, a construção do templo enfrentou oposição. O texto áureo de hoje está em Neemias capítulo 4, versículo 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. A verdade prática nos diz, se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Eu quero ler o texto de apoio, o texto bíblico, a leitura bíblica em classe para você se situar no que diz a lição de hoje. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros da sua companhia Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzal, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Afarzaquitas, Tarpelitas, Afarzitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas. Este, pois, é o teor da carta que o rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daqui do rio e em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram e vieram a nós, a Jerusalém, edificam aquela rebelde e malvada cidade e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos, as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, para que cresceria o dano para prejuízo dos reis? Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Nesta lição, nós vamos mostrar como se deu o lançamento dos alicerces do templo, saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo, explicar a falta de resistência dos judeus e discorrer a respeito da reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra de Deus. Então os irmãos vejam como a obra de Deus parou e como os judeus se desanimaram. Mas a coisa não estava assim, estava diferente. A obra de Deus ela estava indo com sucesso. O altar foi restaurado com sucesso. Celebraram a festa dos tabernáculos com sucesso. O holocausto estava sendo oferecido continuamente. E começa então a reconstrução da obra de Deus. Então os irmãos vejam que eles estavam animados, que eles estavam motivados. A obra de Deus estava indo de vento em popa. Os alicerces são lançados com ânimo e com júbilo. O lançamento foi celebrado com adoração solene. Os sacerdotes com vestes sacerdotais e trombetas. Os levitas, filhos de Asaf, louvavam com saltérios. Houve júbilo e comoção. Vozes de choro se misturavam com vozes de alegria.
Um culto sem meninices, com pessoas descontroladas, mas também um culto sem formalismo, com pessoas de gelo parecendo robô, mas era um culto celebrado com espírito, com a alma e com o corpo. Assim deve ser o nosso culto. Um culto onde nós choramos, um culto onde nós nos alegramos, um culto onde nós glorificamos a Deus. E o Espírito Santo nos enche de poder. Glórias a Deus. Começa então a reconstrução do templo. Este despertamento, ele começou com pessoas. O profeta Jeremias foi despertado a profetizar. O profeta Daniel foi despertado para ler, para crer e para orar. O rei Ciro foi despertado para fazer a vontade de Deus. Então você é uma pessoa que Deus pode usar. Deus pode te usar a trazer um avivamento através da sua oração, do seu jejum, do seu louvor, da sua adoração, da sua evangelização. Você é um vaso de bênção nas mãos de Deus. O avivamento, ele reconstrói a igreja como um todo. O avivamento, ele reedifica a vida dos crentes. O avivamento, ele reedifica as famílias. O avivamento reedifica as nações. Então nós precisamos urgentemente de um avivamento espiritual, de um despertamento espiritual, de um quebrantamento espiritual. O Espírito Santo, ele vivifica as igrejas mortas. Quantas igrejas que estão à deriva, que estão, parece um barco afundando, mas o avivamento pode trazer à tona novamente esta igreja. O Espírito Santo, ele vivifica os crentes fracos e rebeldes. Quantos crentes fracos, desanimados, e quantos crentes rebeldes dando trabalho dentro da igreja, mas quando vem o avivamento espiritual, esses crentes se tornam uma bênção nas mãos de Deus. O Espírito Santo, ele produz reverência e adoração nos cultos. Quantos cultos onde há correria na igreja, andança na igreja, a bebeção de água que não para mais, as pessoas vão no banheiro toda hora, outros dormem no banco. Esta igreja precisa de um avivamento. Esses crentes precisam do avivamento. O Espírito Santo produz reverência e um culto de adoração que chega até os céus. É isso que o despertamento espiritual faz nas nossas vidas. Porém, nem tudo é tão fácil assim. Nem tudo corre tão bem. As oposições acontecem. Há muitas lutas, muitas provas, muitas dificuldades e muitas guerras no reino espiritual que vêm atrapalhar o crescimento da obra de Deus. Então começou naquela época, quando eles estavam reconstruindo o templo, os samaritanos se levantaram em oposição para que o templo não fosse reconstruído. Eles eram povos de outras nações trazidos pelo rei da Assíria. As 10 tribos do reino do norte, por rebeldia, foram levados escravizados pelo reino da Assíria. E o reino da Assíria os tira dali e traz um outro povo naquele lugar, com costumes diferentes, cultura diferente, língua diferente, deuses diferentes. E criam, e depois de um certo tempo vivendo na terra, eles foram atacados pelas feras, pelos leões, e aí eles pediram para que se mandasse um sacerdote de Yahvé, de Jeová, dos judeus, para que lhe ensinasse o culto do Deus da terra. Então os judeus chamavam-os pejorativamente de convertidos dos leões. Então era um povo que tinha um sincretismo religioso. Eles criam no Jeová, o Deus de Israel, e eles criam também nos seus deuses, serviam os seus deuses. Então eles enviaram, essas pessoas tentaram parar a reconstrução do templo de várias formas, de várias maneiras. Foram contra Zorobabel, foram contra Esdras, foram contra Neemias, e eles fizeram de tudo para embargar a obra do Senhor. Enviaram cartas ao rei da Pérsia, injuriando os judeus. Meus amados irmãos, quantas vezes a obra de Deus para por causa de injúria, por causa de fofoca, por causa disse-me-disse, por causa de entraves? Isso é coisa do maligno. Nós não podemos deixar a obra do Senhor parar por causa dessas coisas. Os samaritanos conseguiram parar a obra de Deus desta maneira. O rei da Pérsia mandou parar a obra de Deus. Sempre haverá oposição na obra do Senhor. Se você começar um trabalho de oração, haverá oposição. Se você começar um trabalho de louvor, vai ter oposição. Se você começar um trabalho evangelístico, vai ter oposição. Se você começar a fazer culto nas casas para a obra do Senhor, abrir ponto de pregação, fazer trabalhos evangelísticos, vai haver oposição. Mas não pare, continue. Ore ao Senhor e Ele dará vitória à sua igreja. E nos dias de hoje,
Nós podemos ver leis para limitar o crescimento da igreja. Nós podemos ver ataques contra os ensinos bíblicos na TV, no rádio, jornal, em livros, na internet. Você precisa tomar cuidado para que você não seja contaminado com esses ataques malignos para parar a obra do Senhor. E tem muitos crentes que comem tudo que aparece, que vão absorvendo tudo que tem por aí, e ele acaba ficando contaminado, envenenado com essas coisas. Nós precisamos vencer com a ajuda de Deus. Nós precisamos lutar com a ajuda de Deus. Nós precisamos estar firmados na palavra do Senhor, para a obra do Senhor continuar, para a obra do Senhor prosperar, para a obra do Senhor florescer. Jesus Cristo virá e ele trará o seu galardão para cada um de nós. Nós cremos nisso em nome de Jesus. Mas como se explica a falta de resistência dos judeus? Como se explica eles terem parado? Como se explica eles terem estacionado? Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia, porque foi o rei Ciro que deu a ordem para edificar, para que eles voltassem e reedificassem o templo. Então eles deveriam ter ido até a Pérsia e falado com o rei, mas eles ficaram congelados, eles ficaram paralisados, eles não tiveram reação. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Por várias vezes Deus teria ajudado o seu povo no passado, na história de Israel. Sempre Deus os ajudava. E eles, só deles terem voltado da Babilônia para Israel, já era um sinal de que Deus estava nesse negócio. Mas mesmo assim, eles pararam. Mesmo assim, eles ficaram congelados. Mesmo assim, eles não avançaram na obra. Quantas vezes isso não acontece conosco? Em vez de nós falarmos com as pessoas certas, em vez de nós buscarmos a Deus, nós congelamos, nós paramos, nós estacionamos e às vezes até vamos para trás. Deus sempre socorria Israel em tempos de crise. Nos tempos de problemas, Deus estendia a sua mão e livrava. Nós temos o exemplo do rei Ezequias, o rei de Judá. Quando ele estava cercado pelos assírios, e os assírios ameaçavam fazer com Judá o mesmo que fizeram com as 10 tribos do norte de Israel, então, quando eles pensavam que eles iam fazer isso, Ezequias orou, Ezequias buscou a Deus, Deus enviou um anjo, esse anjo feriu os assírios e 185 mil soldados dos exércitos dos assírios morreram. Deus deu vitória porque eles buscaram o Senhor. Os judeus deveriam ter buscado o Senhor e nós devemos buscar o Senhor. Um outro exemplo que nós temos na Bíblia é do rei Josafá, rei de Judá. Ele foi cercado pelos amonitas, foi cercado pelos moabitas e era uma grande multidão, parece que não haveria escapatória para eles. Mas ele convocou o povo, levou o povo a orar, levou o povo a jejuar e Deus pelejou por eles. Deus guerreou por eles, eles não tiveram que guerrear e os inimigos foram derrotados. Os inimigos foram desbaratados de uma forma milagrosa e maravilhosa. Assim Deus pode fazer na sua vida. Se você encontrar oposição quando estiver fazendo a obra do Senhor, busque ao Senhor e o Senhor dará vitória a você. Muitas vezes você não precisará arregaçar as mangas, muitas vezes você não precisará guerrear e Deus dará vitória para você certamente, em nome de Jesus Cristo. As profecias de Zacarias mostram qual foi o verdadeiro motivo. Deus enviou Ageu e Deus enviou Zacarias, 2 profetas, para animar o povo, para motivar o povo, para recomeçar a obra. Eles foram 2 instrumentos para que Deus fizesse a obra. E para Zacarias, Deus mostra qual foi o problema. Eu vou ler para você em Zacarias capítulo 4 e versículo 6. Qual era o verdadeiro problema de Zorobabel? E respondendo, dizendo... Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Glórias a Deus. Não era por força, também não era por violência, mas era pelo Espírito Santo de Deus. Ageu, o príncipe, o líder político, o Zorobabel, ele estava agindo com as suas próprias forças. Ele acabou com as suas energias.
Ele estava estafado, cansado, desanimado. Tudo que ele podia fazer intelectualmente, tudo que ele podia fazer por experiência se esgotou, porque ele estava indo na sua força. As suas forças acabaram e ele não pôde resistir aos ataques dos samaritanos. Nós devemos nos fortalecer na força e no poder do Senhor. Nem sempre a nossa razão vence, nem sempre as nossas emoções vencem, nem sempre a nossa experiência vence, nem sempre o nosso conhecimento nos dará vitória, mas nós temos que ir no poder de Deus. Zorobabel foi na sua própria força, mas não era nem por força nem por violência, mas era pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus te renova e te dá forças para você continuar na caminhada da obra do Senhor. E o problema de Josué? Josué era o sacerdote, era o líder religioso. Zacarias 3:3 vai nos revelar também qual foi este problema. Zacarias 3:3. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então Josué estava com a sua veste suja. Vestes espirituais está falando de santidade. A santidade, por algum motivo, tinha saído de Josué. E Satanás começou a acusar Josué. E Deus disse que Josué era um tição tirado do fogo. E ele estava diante do anjo com as suas vestiduras espirituais sujas. Estava com as vestes espirituais manchadas. Então nós temos que ter cuidado com as nossas vestiduras espirituais. Vestiduras espirituais é muito importante na obra de Deus. Ela tem que estar limpa, lavada e remida no sangue de Jesus. Josué perdeu a autoridade. Josué não pôde resistir aos samaritanos, porque a sua veste espiritual estava manchada. Ele precisava renovar a sua vida de santidade. Então nós, como vaso de barro, nós, como descendentes de Adão, muitas vezes nós erramos, falhamos e manchamos as nossas vestiduras espirituais. Então nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus, para poder fazer a obra do Senhor. Deus usa pessoas para fazer a obra, e essas pessoas precisam de vestes espirituais lavadas no sangue de Jesus. Então Josué perdeu a autoridade. Nós precisamos estar com as nossas vestes espirituais preparadas para fazer a obra do Senhor. Então nós vemos aqui duas coisas: poder de Deus e santidade na vida para fazer a obra do Senhor. Nós somos falhos, mas Deus é forte. Nós erramos, mas Jesus é perfeito. Nós às vezes não temos força, mas o Espírito Santo nos renova. Ele te renovará, te dará graça, te dará força, e a obra do Senhor será feita em nome de Jesus Cristo. A reação dos judeus e samaritanos quando parou a obra. Teve duas reações. A dos judeus foi uma e a dos samaritanos foi outra. Vamos começar com a dos judeus. Grande foi a tristeza dos judeus. Os judeus ficaram paralisados, congelados e tristes. Perderam o entusiasmo e se desmotivaram. Perderam a união. Cada um foi cuidar de si mesmo. Cada um foi cuidar da sua família, cada um foi cuidar da sua casa, abandonaram a obra do Senhor, ficaram tristes, desanimados, e muitas vezes isso acontece com o crente. O crente fica desanimado, cansado, parado, olhando para trás, totalmente paralisado, mas Deus quer que você se levante, Deus quer que você faça a obra do Senhor não pode parar, e eles ficaram desta maneira, pararam de dizimar e de contribuir. Eles começaram a cuidar de si mesmo. E o Senhor os repreende por causa disto. Nestas horas, os crentes precisam buscar unção. É a unção de Deus que vai nos dar força e nos renovar novamente. Nesses momentos, o crente precisa buscar poder de Deus. É o poder de Deus que vai nos motivar, que vai nos levantar, que vai nos dar graça para continuar fazendo a obra de Deus. É nesta hora que os crentes precisam buscar renovação espiritual. É nessas horas que você precisa buscar um quebrantamento espiritual. Quando você perceber que você está cansado, desanimado, desmotivado, querendo largar tudo, é hora de buscar o poder de Deus. É hora de buscar renovação espiritual. E foi isso que os profetas Ageu e Zacarias fizeram com o povo. Eles fizeram com que o povo se levantasse novamente daquela letargia espiritual que estava acontecendo no meio do povo.
Grande foi a alegria dos samaritanos. Os samaritanos se rejubilaram. Os samaritanos se alegraram de ver o povo de Deus parado, de ver o povo de Deus retraído, de ver o povo de Deus congelado. Muitas vezes os nossos inimigos se alegram, pensando que tudo está terminado, pensando que tudo está acabado, pensando que nada mais vai dar certo. Mas o dono da obra é Deus. O seu dono é Deus. É Deus que renova as tuas forças e dá graça para irem diante. Então os samaritanos ficaram alegres, né? Como era costume da época, certamente eles louvavam seus deuses com sacrifícios, com alegria, com música, com dança, do jeito que era no paganismo. Com certeza os seus líderes parabenizavam uns aos outros. Olha, que grande feito que você fez, você conseguiu parar a obra daquele povo. Certamente houve festa e troca de presentes, porque grande foi a alegria, eles conseguiram o seu intento, eles conseguiram o seu objetivo. Assim agem os inimigos da obra de Deus. Quando você para, os inimigos da obra de Deus se alegram. Quando você estaciona, o inimigo bate palmas. Quando você estaciona, os demônios ficam alegres, o diabo bate palma, os principados, as hostes da maldade se alegram quando a obra de Deus para, quando o crente para, quando o crente se desvia, quando o crente não tem mais forças. Assim agiram os samaritanos e assim agem até hoje os inimigos da obra de Deus. Mas a alegria do ímpio é curta. A alegria do ímpio dura pouco. A alegria do ímpio não vai tão longe assim como ele pensa, não. Nós temos um exemplo, assim como os filisteus prenderam Sansão, e quando Sansão ficou diante das duas colunas, e ele ora ao Senhor, o Senhor restabelece a força dele, e ele quebra as colunas e o templo cai abaixo, mais de 3.000 filisteus morreram. Então, Sansão matou mais filisteus quando ele morreu do que quando ele era vivo. Então aquela alegria dos filisteus, a festa dos filisteus, fazendo o Sansão de palhaço, acabou em poucos minutos, porque Deus reavivou as forças de Sansão. E Deus, quando ele reavivar a tua força, os inimigos vão ver que Deus está na sua vida. Quando Deus restaurar a tua vida espiritual, os inimigos vão ver que verdadeiramente tu és um altar de Deus aqui nesta terra, em nome de Jesus Cristo. E também os saduceus, os herodianos, os fariseus, quando viram Jesus Cristo ser crucificado na cruz, ficaram alegres, se deram por satisfeitos, acharam que o seu problema já tinha acabado, mas no terceiro dia a sua alegria foi por terra. No terceiro dia, a sua alegria cessou, porque Jesus Cristo ressuscitou. Glórias a Deus. Porque Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos. E assim a igreja cresceu. Assim os discípulos foram avivados. Assim cresceu a obra do Senhor. Então a alegria do inimigo da obra do Senhor dura pouco. Não se preocupe, não se desanime, não se envergonhe, mas se levante na graça do Senhor, porque você é um tição tirado do meio do fogo. Glórias a Deus. Os samaritanos, eles estavam em Israel, foram levados pelos assírios para o meio de Israel, mas eles não eram israelitas. Então diz um versículo bíblico que nem todos que estão em Israel são israelitas, e era o caso dos samaritanos. Hoje em dia, existem inimigos dentro da igreja. Existem pessoas que se infiltraram dentro da igreja. São pessoas que falam nas mídias, são pessoas que falam no jornal, no rádio, na televisão, são pessoas que têm vários seguidores, até mesmo na internet, e são pessoas que são inimigos da igreja. Eles estão no meio de nós, mas não são dos nossos, né? Eles se alegram quando alguém peca. Eles fazem vídeos e mais vídeos, comentários e mais comentários, comentando sobre aquele que caiu, sobre aquele que pecou, totalmente ao contrário de Davi. Quando Saul, que o perseguia, quando Saul, que queria a destruição de Davi, quando Saul não queria que Davi fosse rei, quando Saul foi morto, Davi se lamentou por Saul, Davi tirou Saul
de lá da onde seus inimigos o tinham colocado, e deu uma sepultura para Saul, e Davi disse: caiu um campeão do Senhor. Nunca Davi se alegrou com a queda de Saul, jamais. Então nós não podemos fazer isso. Ensinam a não congregar nas igrejas. Dizem que não há mais necessidade de ir aos cultos, não há mais necessidade de ir às igrejas, você pode ser um crente desigrejado. Eles desvalorizam a ceia do Senhor, há muitos que desvalorizam a ceia. A ceia pode ser celebrada de qualquer maneira, de qualquer jeito, por qualquer um, sem o mínimo de respeito, de reverência, de santidade. É uma festa qualquer, é uma alimentação qualquer. Eles não dão valor ao batismo nas águas, já tem muitos ensinos por aí, dizendo que batismo nas águas é obras mortas, não há necessidade de batismo nas águas. Tem muitos aí também que pregam contra o arrebatamento da igreja, já estão ensinando que Jesus Cristo não virá. Tem muitos que dizem até mesmo que Jesus Cristo nunca existiu, o Jesus Cristo divino nunca existiu, estão em busca do Jesus Cristo histórico, né? Não creem no poder espiritual, no poder divino de Jesus Cristo, pregam contra os dízimos, os votos e as ofertas, envenenam as pessoas, enche a cabeça das pessoas de veneno, enche o vaso das pessoas de entulho. Nós temos que ter cuidado com esses ensinos que estão por aí. Se você entrar por este caminho, você será envenenado, você vai perder a tua salvação. Toma cuidado. Querem demolir a estrutura das igrejas internamente. São pessoas que estão no meio de nós ensinando um outro evangelho, ensinando um outro Cristo, ensinando uma outra salvação. Veja o que o apóstolo João nos disse. Vou ler para você. 1 São João, capítulo 2, versículo 19. Olha o que o apóstolo João nos ensina. Filhinhos, é já a última hora. Versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por isso conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Aí o versículo 20 ele diz: mas vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Então você precisa escolher de que lado você está. Você precisa saber que Deus que você está servindo. Então cuidado, não coma tudo que é ensinado por aí. Você tem que aprender a firmar-se na palavra do Senhor. Estão no meio de nós, mas não são do nossos. Cuidado. Glórias a Deus por mais uma videoaula que nós terminamos. Glórias a Deus pela sua vida. Glórias a Deus pela sua casa. Você é motivo de oração por nós. Muito obrigado pela sua companhia. É um prazer estar meditando na palavra do Senhor juntamente com você. Deus te abençoe por ter ficado até o final da videoaula. Clique no gostei, se inscreva, compartilhe. E a próxima lição é a de número 5. O título é o seguinte: Zorobabel recomeça a construção do templo. Você vai saber como Deus usa os ministérios no avivamento espiritual e como Deus usa os dons espirituais no avivamento espiritual das igrejas. Não perca, porque vai ser uma bênção para a sua vida. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana. Tenha muitas bênçãos, muitas vitórias da parte de Deus na sua vida. Que Jesus Cristo te abençoe em nome de Jesus.